A paz do Senhor Jesus para você que faz parte desse grupo Ruth Companheira. Nesse vídeo nós vamos meditar no capítulo 18, 19 e 20 do livro de Números. Vamos aprender um pouquinho aqui da palavra do Senhor. Glória a Deus, né? Podemos ver aqui no capítulo 18, do versículo 1 ao 7. O Senhor, ele falando com Arão sobre as responsabilidades dos levitas, né? Os levitas, eles teriam essa responsabilidade de cuidar da tenda, do encontro, e eles ficariam a serviço dos sacerdotes. Somente a família de Arão, os filhos de Arão, exerceriam o sacerdócio. Louvado seja Deus, eles seriam os únicos a exercerem esse chamado da parte do Senhor. Nós vimos aí no capítulo anterior, né, aquele episódio triste, quando alguns levitas se levantaram contra a autoridade de Moisés, desejando também o sacerdócio, mas o Senhor havia escolhido a casa de Arão para isso. E nós não podemos contender nem questionar as escolhas do Senhor. Se Deus determinou que aquele homem, que aquela mulher será levantado para exercer uma função na sua presença, então será determinado e ninguém pode questionar isso. Glória a Deus. E Deus fala que Arão e o sacerdócio, né? O sacerdócio de Arão, ele era uma dádiva. Olha só que coisa linda que o Senhor fala aqui nessa parte. Que receber esse sacerdócio, tanto ele quanto os seus filhos, ele está recebendo uma dádiva do Senhor. E o que é uma dádiva? É um presente muito especial. Aleluia. É um dom, é uma graça. É algo valioso, é algo precioso. Então, Arão e seus filhos estavam recebendo algo muito especial da parte de Deus. Exercer o sacerdócio era algo muito valoroso. Ele fala também que o estranho que se chegasse ao santuário morreria. Então, ninguém poderia chegar até próximo ao santuário. Ninguém poderia exercer essa função, né? Somente Arão e os seus filhos e todos ali da sua casa, todos os homens da sua casa exerceriam o sacerdócio. Nós vamos ver também que os sacerdotes, eles foram sustentados pelo Senhor. Então a gente vai ver aqui, os sacerdotes, os levitas, né? A tribo de Levi, ela foi destinada, ela foi escolhida para o serviço do Senhor. Então eles viveriam do sustento e da provisão do Senhor. Como seria isso, né? Eles não tinham herança, eles não teriam herança. A tribo de Levi, ela não teve um território, né? Os levitas, eles não tiveram território. Eles não receberam uma terra própria. Ao contrário das outras tribos de Israel, nós podemos ver que todas as tribos receberam, né, partes das terras, dos territórios, mas os levitas não. Por quê? Porque eles foram separados para o trabalho do Senhor. Então eles não poderiam se preocupar, né, em ter que trabalhar para sustentar suas casas ou suas famílias. Não, eles trabalhariam totalmente, integralmente para o serviço do tabernáculo. E por que será, né, que eles não receberam essa herança? A tribo de Levi, né, como eu já falei, ela foi separada para o serviço sagrado. Aleluia. O que eles tinham que fazer? Eles iam carregar a arca da aliança. Eles iam cuidar das coisas de Deus, né? Por isso o Senhor disse a eles que o próprio Deus seria a sua herança. E eles seriam sustentados pelas ofertas. As ofertas que o povo levariam até o altar. Tudo que o povo ofertasse ao Senhor, uma parte das ofertas, algumas das ofertas seriam destinadas aos levitas. Esse seria o sustento deles. Eles tinham que ter foco nessa missão, a qual o Senhor determinou para eles, né? O foco no sacerdócio. A missão deles era cuidar do culto, não da agricultura. Por isso que eles não tiveram terras para cuidar, né? Ou da posse de propriedades, apesar que eles tiveram propriedades, eles puderam comprar propriedades, mas eles não tinham que se preocupar com a agricultura, cuidar do gado, né? Porque naquela época a agricultura, a terra, os animais, eles tinham que trabalhar em prol disso para que eles se sustentassem suas famílias. Eles viviam da agricultura, mas os levitas não, eles viveriam daquilo que o Senhor havia determinado para eles. Então,
eles não teriam essas propriedades territoriais, garantindo a sua dedicação total ao Senhor. Eles deveriam se dedicar totalmente ao Senhor. Essa organização garantiu que a tribo fosse responsável pelo serviço religioso e não se envolvesse com disputas territoriais das outras tribos. Ou seja, o Senhor separou a tribo de Levi, eles não estariam ocupados ou eles não se envolveriam com coisas que não fossem as coisas do Senhor. Então vamos ver aqui do que os levitas, do que os sacerdotes, eles eram sustentados. Qual seria o seu pagamento por trabalhar para o Senhor? Glória a Deus. No versículo 20 do capítulo 18, Deus fala assim: eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Aleluia. O sustento dos levitas era uma garantia de Deus. Olha que maravilhoso. Quando nós recebemos a garantia de que o Senhor cuidará de nós. Na verdade, Deus fez isso o tempo todo com Israel. O Senhor preparou o maná todos os dias. O Senhor deu carne. O Senhor dava tudo que eles precisavam. O Senhor cuidava de tudo para que aquele povo sobrevivesse. Ou seja, o Senhor, Ele continua fazendo isso conosco. O Senhor continua nos abençoando, nos ajudando. E os levitas, de maneira especial, seriam cuidados pelo Senhor. Aleluia. O sustento dos levitas era uma garantia de Deus. Portanto, o povo não poderia se omitir em oferecer as suas ofertas ao Senhor, em levar os seus sacrifícios, oferecer as suas primícias, as suas ofertas, porque a partir dessas ofertas é que seriam sustentados os levitas, Então o povo tinha que fazer a sua parte, ou trazer as suas ofertas ao Senhor, e dessas ofertas seriam destinadas uma parte das ofertas aos sacerdotes e aos levitas. Glória a Deus. Então nós vemos aqui no versículo 8, dizendo assim: todas as ofertas sagradas que os israelitas me derem, eu as dou como porção a você e aos seus filhos. Deus está dizendo aqui: tudo que eu receber, todas as ofertas sagradas que o povo de Israel trouxer a mim, dessas ofertas eu dou a vocês. Ou seja, essas ofertas vão servir de sustento para vocês. Vocês vão trabalhar para mim. Vocês vão fazer a minha obra, vocês vão organizar o tabernáculo, vocês vão organizar o culto, vocês vão organizar todas as coisas referentes às coisas sagradas. Então, o Senhor estava dizendo para eles: vocês não vão ficar desamparados. Quem é aquele que faz a obra do Senhor e fica desamparado? Quem é aquele que se dedica às coisas do Senhor e não é sustentado pelo Senhor? Sustentado na providência financeira, sustentado na sua saúde, no seu emocional. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos coloca de pé, o Senhor nos ajuda, nos abençoa. Se você tem feito as coisas do Senhor, a obra do Senhor com alegria, com amor, com dedicação, você terá recompensa. Todo trabalho terá uma recompensa, aleluia. O Senhor não te desamparará. Glória a Deus. Então as ofertas que eram oferecidas, uma parte delas, aqui nesse capítulo a gente vai ver que existiam as ofertas santíssimas. O Senhor, Ele fala que eles teriam parte, a parte que seria poupada do fogo, essa parte seria dos sacerdotes, Mas essas ofertas que serão quais? As ofertas de manjares, as ofertas pelo pecado, as ofertas pela culpa. Essas ofertas seriam destinadas mas somente aos sacerdotes. Somente o sumo sacerdote, os sacerdotes, os filhos de Levi, somente eles poderiam comer dessas ofertas, Porque isso fazia parte do ritual, Algumas outras ofertas, as famílias deles poderiam também usufruir, poderiam comer, poderiam fazer parte, Poderiam ser sustentados pelas outras ofertas. Mas as ofertas santíssimas seria somente dos homens da casa de Arão. Por quê, essa diferença? Por que todas as ofertas não poderiam ser tanto aos sacerdotes, aos levitas e aos seus familiares? Não, as ofertas santíssimas, elas estavam ligadas diretamente ao ato de expiação. Então, por isso o Senhor chama de oferta santíssima. O sacerdote comia a oferta para simbolizar que estava levando a iniquidade do povo. Por isso, o ato era parte do ritual oficial e restrito aos sacerdotes. Então, comer parte dessas ofertas, se alimentar das ofertas santíssimas, era parte do ritual. Então, isso caberia somente ao sumo sacerdote e aos sacerdotes. As demais ofertas, elas poderiam ser comidas, poderiam ser dadas, aos demais levitas, aos seus familiares, a esposos, filhos, até mesmo os escravos da sua casa. Eles poderiam comer sendo em um lugar santo,
E eles também não poderiam estar em pecado para consumirem essas ofertas, né? Seriam ofertas das primícias, porque as ofertas das primícias, elas representavam gratidão, reconciliação, né? O povo ofertava ali com alegria. Então existia essa diferença das ofertas. Nem tudo era destinado aos familiares dos levitas, né? As ofertas santíssimas somente ao sacerdote e ao sumo sacerdote. Né? Aos sacerdotes e ao sumo sacerdote. As demais ofertas, as ofertas pacíficas e outras ofertas, até mesmo os dízimos que eram trazidos também ao tabernáculo, esses eram direcionados aos levitas, às suas famílias, para sustento de toda essa tribo. Glória a Deus por isso, né? Então nós vemos aqui que os levitas também, além de receberem os dízimos, além de receberem as ofertas, eles também teriam que dizimar ao Senhor, né? Eu vou colocar uma imagem para vocês, né? A irmã que faz a edição desse vídeo, ela vai colocar uma imagem. E nessa imagem vocês vão ver quantas coisas os levitas, os sacerdotes, eles recebiam do povo, né? Muitas dádivas e muitas eram as ofertas, né? Eles recebiam, além do dízimo, as primícias, ou seja, tudo o que era primeiro. Eles recebiam o melhor do vinho, o melhor da colheita, né, o melhor do azeite, tudo que era melhor, tudo que era o primeiro, eles traziam como oferta ao Senhor e isso ficava para eles, né? Tinham os holocaustos e os sacrifícios, ou seja, algumas partes das ofertas sacrificadas ficava para eles também. Os primeiros nascidos, né, os primogênitos do rebanho, os primogênitos dos filhos, né? Então eles ofertavam ao Senhor, todo primogênito era do Senhor. Então, esses primogênitos, eles precisariam ser resgatados, né? Então, o primogênito nasceu na casa de um homem, ele não entregaria o seu filho e deixaria lá para os sacerdotes, né? Não para sacrificar e nem para viver no meio deles. Mas eles pagariam um resgate pelo primogênito. Então, esse dinheiro desse resgate ficaria para sustento dos levitas. Então, a gente vê também que eles recebiam ofertas de manjares, os melhores azeites e os vinhos, como eu já falei aqui, ovelhas e bois, até a tosquia das ovelhas, né? Eles também recebiam. As ofertas de expiação, né, que eram aquelas ofertas que eu falei, né, santíssimas, que só o sumo sacerdote e os sacerdotes poderiam usufruir de partes dessas ofertas, né, alguns votos também que as pessoas faziam, algumas consagrações, tudo que era ofertado serviria para sustento dos sacerdotes e dos levitas, né. Então nós falamos aqui um pouquinho nesse capítulo 18, onde Deus ele vai falar sobre as responsabilidades, né, dos sacerdotes, dos levitas, onde ele vai determinar o sustento dessa tribo. Nós falamos também um pouquinho sobre o porquê que eles não tiveram territórios, eles deveriam se dedicar totalmente ao Senhor, né? E o Senhor os espalhou pelas cidades, né? Eles foram espalhados pelas cidades e assim eles estavam próximos ao povo, né? Então eles estavam levando ali o Senhor no meio do povo. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 19. Glória a Deus. No capítulo 19, esse capítulo ele vai falar sobre um ritual específico, né? Usando aí um animal, que seria um animal raro, uma novilha, né? Uma novilha vermelha, uma novilha ruiva. Então, o número 19 ele vai descrever esse ritual sobre a novilha vermelha. Foi um ritual instituído por Deus para purificação cerimonial de quem tocasse em mortos, de quem tocasse em algum defunto, de quem tocasse em alguma sepultura, de quem tocasse em ossos, né? Então, essas pessoas que tocassem nessas coisas, elas se tornariam impuras. Então, elas precisariam ser purificadas. Então, foi determinado por Deus esse ritual de purificação, né? Seria trazida uma vaca, que seria essa novilha, sem defeito. Ela nunca poderia ter levado jugo sobre si, então tinha que ser um animal perfeito, né? Ela seria queimada fora do acampamento, eles levariam ela para fora do acampamento. Ela seria queimada com madeira de cedro, isopo e lã vermelha. Suas cinzas seriam misturadas à água e ali se formava a água da purificação. Esse ritual ele simboliza a santidade e a necessidade da remoção da impureza espiritual. Por que Deus exigia essas coisas? A gente precisa lembrar que Deus estava habitando no meio do povo.
Deus estava convivendo com eles. E aonde Deus habita, o lugar tem que ser puro. A habitação de Deus deve ser um lugar puro, sem mancha, sem mácula. Não poderia ter contaminação. Isso não é diferente nos dias de hoje para as nossas vidas. Nós somos a habitação de Deus, nós somos o santuário do Senhor. E Deus que habita em nós, aleluia, Ele quer habitar num lugar puro, num lugar santo. Deus não habita no meio de impurezas. Nós vamos ver aqui os pontos principais desse capítulo, né? Como que seria esse ritual? Essa novilha totalmente vermelha, uma novilha ruiva, sem defeitos, nunca submetida a julgo, era sacrificada fora do acampamento e seu sangue tinha que ser aspergido 7 vezes em direção à tenda da congregação. A novilha, ela tinha que ser queimada por completo. Nós vimos nos rituais que algumas partes dos animais, era tirada, né? Os sacerdotes poderiam comer algumas partes de alguns animais, dependendo do tipo de oferta. O couro era tirado, né? Só que nesse caso aqui, nesse ritual, não. O animal, ele teria que ser queimado por completo. Tanto o couro, como a carne, o sangue, o excremento, tudo. As cinzas que eram recolhidas, né? Elas eram guardadas para fazer a água da purificação. Qual era o motivo dessa purificação? Que já foi falado aqui. Se alguém tocasse num cadáver, nos ossos ou sepultura, essa pessoa se tornava impura por 7 dias. Então tinha que ser feito esse ritual, esse processo de purificação, né? A pessoa impura, ela deveria ser aspergida com essa mistura no 3º dia da sua impureza. E também no 7º, lavando suas roupas e banhando-se. Quem não se purificasse contaminaria o santuário de Deus e seria excluído da comunidade. Veja a necessidade da purificação. Quem não é purificado, quem vive de maneira impura, quem vive no pecado, ele contamina. Meu Deus, precisamos ser purificados pelo Senhor. Precisamos lavar as nossas vestes. Que vestes são essas? As vestes carnais? Não, vestes espirituais. Precisamos lavar as nossas vestes e elas precisam estar brancas. Aleluia. Esse ritual, né? Esse capítulo que fala desse ritual enfatiza a santidade do Senhor e a gravidade da morte que era o resultado do pecado. Nós podemos ver uma associação dessa novilha com o sacrifício de Jesus. Porque quem nos purifica do pecado? O sangue de Jesus, aleluia. O sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Você vai ver isso lá em Hebreus 9, 13 e 14. Falando sobre a novilha. Até quero ler com vocês esse capítulo, porque ele é muito interessante. Precisamos deixar o sangue de Jesus nos purificar, aleluia, de todo o pecado. Eu vou ler aqui com vocês. Hebreus, glória a Deus. Capítulo 9, o versículo 13 e o 14. Hebreus 9, 13 e 14. Olha o que ele está falando aqui, ó. O sangue de bodes e de touros e as cinzas da bezerra, está falando da bezerra vermelha aqui, do novilho, né? E as cinzas da bezerra queimada são espalhados sobre as pessoas impuras, e elas ficam purificadas por fora. Se isso é assim, imagine então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo, aleluia! Se esse ritual purificava, e o sangue de Jesus? E quanto maior é o poder do sangue de Cristo por meio do Espírito Eterno, ele se ofereceu a si mesmo, a Deus como sacrifício sem defeito, e o seu sangue nos purifica por dentro. Aleluia! Tirando as nossas culpas, assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem de nada. Ou seja, ele está dizendo aqui que Cristo, ele morreu, ele foi o sacrifício vivo, ele foi o sacrifício perfeito e o seu sangue. Ali eles tinham que usar as cinzas do animal e misturar com água e aspergir sobre a pessoa para que ela fosse purificada. Purificada por fora.
porque ela tinha sido contaminada por fora. Mas Jesus pode nos purificar por dentro, o seu sangue, aleluia, precioso. Ele nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Então, capítulo 19, ele fala sobre essa purificação. No capítulo 20, nós temos aqui alguns episódios muito importantes, né? Esse capítulo, ele relata um momento bem crítico, né? Que foi o finalzinho da jornada dos 40 anos. Teve a morte de Miriam, a morte de Arão. Teve a recusa de Deus para a entrada de Moisés na Canaã. Então, tudo isso a gente encontra aqui nesse capítulo, né? Ele foi marcado por essas mortes, né? Essa liderança da casa de Moisés. E esse capítulo também fala da desobediência de Moisés em Meribá. Ele destaca também a provisão do Senhor em meio à escassez, a santificação do seu nome e a disciplina divina, impedindo que Moisés e Arão pudessem entrar na terra prometida por não confiar em Deus. Veja só como é perigoso nós não confiarmos no Senhor. Como nós duvidarmos daquilo que o Senhor nos fala. O Senhor ele havia dado uma ordem a Moisés. Ele foi bem claro, como ele sempre era. O Senhor falava face a face com Moisés. Então, ele disse que Moisés deveria falar à rocha. E Moisés feriu. O que será que levou Moisés a tomar essa atitude, né? Talvez Moisés estava abalado pela morte de Miriam, o povo pressionando, o povo murmurando, querendo água, toda aquela pressão, a angústia do luto. Quando nós sentirmos que não estamos bem, nós precisamos nos atentar para não desobedecermos às ordens do Senhor. Porque as tribulações desta vida, elas mexem muitas vezes com o nosso emocional, elas mexem com o nosso interior, elas nos abalam. E se nós tomarmos decisões erradas e sairmos do centro da vontade de Deus, nós podemos gerar consequências tristes para nós. Aleluia. Essa desobediência você vai ver do verso 2 ao 13, do versículo 2 ao 13, né? Sem água, o povo ele entra em contenda com Moisés. O povo começa a contender, a reclamar, a murmurar, coloca Moisés contra a parede e toda aquela situação. E Deus fala para ele, né? Moisés, fale à rocha. E na sua ira, o que Moisés fez? Feriu a rocha 2 vezes. Fez algo que Deus não havia mandado ele fazer. Nós sempre devemos obedecer às recomendações do Senhor. Se Deus te falou para fazer algo, faça do jeitinho que Deus falou. Não faça do seu jeito. Não posso fazer do meu jeito. Porque se eu fizer isso, eu estou contrariando a vontade de Deus para minha vida. Isso pode me gerar uma grande consequência. Então Moisés fere a rocha. E Deus falou para ele, por não santificar o nome de Deus diante do povo. Olha só, vou até ler com vocês aqui, no versículo 12. Nós estamos finalizando esse vídeo aqui no capítulo 20 de Números. Glória a Deus. Porém o Senhor disse a Moisés e Arão, vocês não tiveram fé suficiente. Essa aqui é uma linguagem, uma tradução um pouquinho mais explicada. Vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder. E por isso vocês não vão levá-los para a terra que prometi dar a vocês. Meu Deus. Isso aconteceu em Meribá, onde o povo de Israel reclamou contra Deus, o Senhor, e onde Deus lhes deu uma prova do seu santo poder. Então Deus disse aqui, vocês não tiveram fé suficiente nessa tradução dessa Bíblia. Não podemos deixar que a fé nos falte. Sem fé é impossível agradar a Deus. É assim que diz a sua palavra. Então, isso gerou uma consequência muito triste, muito grave para Moisés, né? Moisés não entrou na terra. Não entrar na terra prometida significava o quê? Significava não alcançar uma promessa. Estava tão perto, meu Deus. Eles passaram tantos anos ali no deserto, pelejando. Passaram por tantas situações. E quando já estava chegando pertinho, quase com os pés ali em Canaã, Moisés é impedido de entrar. Por uma atitude errada, meu Deus. Vamos observar as nossas atitudes diante do Senhor. Às vezes a bênção está chegando pertinho de você. E você perde a sua bênção. Você deixa de alcançar a promessa do Senhor por uma atitude errada. Aleluia.
Esse capítulo aqui também vai falar sobre a recusa de Edom, né? Os edomitas, eles eram os descendentes de Esaú. Então eles eram parentes, né, do povo de Israel. E Moisés pede para que eles liberassem a passagem, para que eles atravessassem por ali. E Edom recusa a passagem de Israel, forçando o povo a um desvio, né? Nós vamos ver também a morte de Arão. Arão morre no Monte Or, e o seu filho Eleazar assume o ofício de sumo sacerdote, simbolizando aí essa transição de liderança. Então aqui a gente vê a morte de Miriam, a gente vê a morte de Arão. Então a gente vê que uma nova liderança começa a surgir no meio de Israel, no meio sacerdotal. O filho de Arão assume a posição, pois Arão havia morrido. Esse capítulo ele nos ensina que Deus ele trata o pecado mesmo da liderança. O Senhor ele trata conosco com rigor e ele exige obediência restrita. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Pode ser líder, pode ser quem for, pode ter tido o chamado, pode ter sido escolhido, pode ter recebido a dádiva, como a gente viu no início do capítulo 18, que Arão recebeu a dádiva do sacerdócio, pode ter recebido muitas bênçãos do Senhor, mas se faz algo de errado, o Senhor, ele exige, ele cobra, aleluia, e ele corrige também. A rocha que provê a água aponta para Cristo, que é a fonte de água viva, indicando que devemos apenas pedir e falar e confiar. A lição central é a necessidade de seguir a vontade de Deus em vez da própria vontade ou as emoções. Olha só, nós não podemos seguir as nossas emoções. Nós não podemos agir conforme o nosso humor. O coração do homem é enganoso, né? Às vezes a gente fala, vou seguir meu coração. Meu Deus! Devemos seguir a vontade de Deus, as recomendações do Senhor. Devemos obedecer aquilo que o Senhor determinou para nós. Não devemos deixar que as nossas emoções afetem nas nossas decisões. É difícil, mas nós precisamos sempre pedir a orientação do Senhor para agir de acordo com a sua vontade. Esse foi um pouquinho também do capítulo 20 do livro de Números. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus.